As pirâmides do Egito. Mesmo hoje, essas estruturas colossais inspiram admiração e espanto. Imagine-se em pé na base delas, sentindo-se minúsculo diante de sua imensidão. Esses monumentos são um testemunho da ambição e da engenhosidade de uma civilização que prosperou há milhares de anos. Mas como eles fizeram isso? Como os antigos egípcios, sem a tecnologia que temos hoje, conseguiram erguer estruturas tão incríveis? Vamos embarcar em uma jornada para desvendar os segredos dessas maravilhas antigas. As pirâmides cativaram nossa imaginação por séculos. Elas são mais do que apenas pilhas de pedra. São quebra-cabeças complexos, testemunhos de um mundo perdido. A precisão de sua construção, a escala monumental da obra, tudo aponta para um profundo conhecimento de matemática, astronomia e engenharia. É uma experiência que nos deixa humildes perceber que uma civilização tão antiga possuía um conhecimento tão avançado. Muitas vezes, pensamos em nosso mundo moderno como o auge da conquista tecnológica. No entanto, as pirâmides permanecem como um lembrete gritante de que nossos ancestrais eram capazes de feitos que continuam a desafiar nossa compreensão. A pergunta permanece: como eles conseguiram tais maravilhas com ferramentas e tecnologia limitadas? As pirâmides não foram construídas como meros monumentos à vaidade. Elas serviam a um propósito muito específico: abrigar os restos mortais dos faraós na vida após a morte. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte, uma continuação de sua existência terrena. As pirâmides eram vistas como portais para essa vida após a morte, tumbas elaboradas projetadas para proteger o corpo e os pertences do faraó em sua jornada para o submundo. Dentro dessas estruturas maciças, arqueólogos descobriram câmaras funerárias complexas, repletas de tesouros e hieróglifos. Essas descobertas oferecem vislumbres das crenças egípcias sobre a morte e a vida após a morte, pintando um quadro vívido de uma civilização obcecada em preservar o legado de seus governantes. Para entender as pirâmides, precisamos entender a civilização que as construiu e o contexto em que viveram. O Antigo Egito era uma terra de faraós, considerados deuses vivos, que governavam uma sociedade altamente estruturada e hierárquica. O povo acreditava no direito divino do faraó de governar e em seu papel essencial na manutenção da ordem, da justiça e da prosperidade. As pirâmides não eram apenas tumbas, eram símbolos do poder do faraó e uma manifestação física de sua conexão com os deuses e o cosmos. Foram construídas para resistir ao teste do tempo, garantindo que o legado do faraó perdurasse por toda a eternidade e além. Os recursos, a mão de obra e o esforço maciço investidos em sua construção revelam o papel central que a religião, a vida após a morte e a crença na imortalidade desempenhavam na sociedade egípcia. As mãos que construíram o céu, trabalhadores e artesãos. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos. Em vez disso, foram erguidas por uma força de trabalho dedicada e altamente qualificada. Evidências sugerem que trabalhadores e artesãos qualificados foram os responsáveis por sua construção. Esses indivíduos possuíam habilidades especializadas que foram cruciais para o sucesso do projeto. Esses trabalhadores não eram escravos labutando sob o chicote, mas sim cidadãos que dedicaram suas habilidades a um grande projeto nacional. Eles trabalhavam com orgulho e dedicação. Eles eram organizados em guildas, cada uma especializada em um aspecto específico do processo de construção, garantindo eficiência e qualidade em cada etapa.
desde a extração dos enormes blocos de pedra até a esculpir hieróglifos complexos. Cada tarefa era realizada com precisão e cuidado. Esses trabalhadores eram sustentados pelo Estado, recebendo comida, abrigo e até mesmo cuidados médicos. O bem-estar deles era uma prioridade. Construir as pirâmides foi uma tarefa monumental que exigiu o esforço coletivo de uma nação inteira, unindo pessoas de todas as esferas da vida. Um testemunho da capacidade de organização e dos recursos dos antigos egípcios. A grandiosidade das pirâmides permanece como um símbolo duradouro de sua engenhosidade. Movendo montanhas de pedra. Uma sinfonia de engenhosidade. A construção das pirâmides envolveu o transporte de blocos colossais de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, por vastas distâncias. Esses blocos eram extraídos de pedreiras distantes e trazidos para o local da construção. Isso foi realizado sem o uso de máquinas modernas, dependendo apenas da engenhosidade e da força humana. Ferramentas simples, como alavancas e trenós, eram essenciais para mover essas pedras gigantescas. Uma das teorias mais aceitas sugere o uso de rampas maciças, construídas ao redor da pirâmide, permitindo que os trabalhadores puxassem as pedras para cima usando trenós, rolos e alavancas. Essas rampas poderiam ser ajustadas conforme a construção avançava. A precisão com que as pirâmides foram alinhadas com os pontos cardeais e certas estrelas aponta para um conhecimento sofisticado de astronomia. Esse alinhamento não foi acidental, mas sim resultado de observações cuidadosas. Os egípcios usaram observações astronômicas para guiar sua construção, garantindo o alinhamento das pirâmides com o cosmos, solidificando ainda mais sua conexão com os céus. Este conhecimento astronômico era passado de geração em geração. Mistérios desenterrados, teorias alternativas e especulação. Embora tenhamos desvendado muitos segredos da construção das pirâmides, alguns mistérios permanecem. Teorias alternativas propõem o uso de rampas internas, poços de água ou até mesmo tecnologias avançadas perdidas no tempo. Alguns acreditam que os egípcios podem ter possuído conhecimento e ferramentas muito superiores ao que compreendemos atualmente. Embora essas teorias sejam intrigantes, elas carecem de evidências conclusivas. O debate continua, alimentado pela natureza enigmática dessas estruturas e pela possibilidade tentadora de descobrir tecnologias ou conhecimentos perdidos. Cada nova descoberta apenas aprofunda o mistério, lembrando-nos de que nossa compreensão do passado está em constante evolução. Um legado gravado em pedra. O fascínio duradouro das pirâmides. As pirâmides do Egito são mais do que apenas tumbas antigas. São símbolos duradouros da engenhosidade e ambição humanas. Elas representam o poder do esforço coletivo, a dedicação de artesãos habilidosos e o insaciável desejo humano de deixar uma marca duradoura no mundo. Milhares de anos após sua construção, as pirâmides continuam a inspirar admiração e espanto. Elas são uma ponte para um passado distante, lembrando-nos das conquistas de nossos ancestrais e das possibilidades ilimitadas da engenhosidade humana. Os segredos que elas guardam continuam a nos intrigar, incentivando-nos a explorar os mistérios do passado e a expandir as fronteiras de nossa compreensão. Junte-se à conversa, desvendando os mistérios da história. Juntos. A história das pirâmides ainda está sendo escrita. Novas descobertas estão constantemente reformulando nossa compreensão dessas maravilhas antigas. O que você acha? Que outros segredos as pirâmides guardam? Compartilhe seus pensamentos e teorias e vamos mergulhar juntos nos mistérios da história.